Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos vivos mais esse dia. E nesse dia que se inicia, somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida. E hoje eu quero refletir convosco sobre Romanos capítulo 8, versículo de número 35 a 37, que nos diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo, Ele sempre está conosco. Não é à toa que Ele diz que os evangelistas escreveram: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É algo notório, porque Jesus mesmo, Ele nos instrui, Ele instruiu seus discípulos, dizendo que Ele estaria conosco, estaria com eles em todo o tempo, Ele estaria conosco sempre. E não há tribulação ou dificuldade que possa nos afastar do seu amor. Esses versículos aqui, eles são ótimos lembretes para nós quando nos vemos perante desafios. É interessante porque aqui ele mostra, o apóstolo Paulo falando, ele nos faz refletir sobre a nossa circunstância. Ele pergunta, ele quer demonstrar sobre o que pode nos separar do amor de Deus. Ele vai assinalando, vai mostrando várias coisas. E o que nos chama a atenção aqui é que ele fala que não existe nada, nenhuma das circunstâncias, nenhuma das adversidades que possa sobrevir à nossa vida, que possa nos afastar de Deus. Ele pergunta, a primeira coisa aqui no versículo: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aqui, mas ele, na hora que ele termina, no versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por quê? Por nossa capacidade humana, por nossa própria força? Não. Nós somos mais do que vencedores por intermédio, por causa de Cristo Jesus. Porque quando nós lemos no Velho Testamento, Jeremias, ele fala que maldito o homem que confia no homem, ou seja, o homem que confia em si mesmo, que pensa ser alguém, que pensa ter capacidade sozinho. E aqui, quando eu lembro nas palavras de Jeremias, eu vejo uma relação aqui com o que Paulo está falando. Ambos estão andando de acordo, mostrando que nós somos dependentes de Cristo, mostrando que sem Ele nós não podemos vencer a adversidade, a circunstância complicada, as desavenças, os desvaneios que ocorrem na nossa vida. E aqui ele nos traz a refletirmos sobre os desafios que nós nos enfrentamos. E ele nos diz que Cristo está conosco em todos os momentos. Como nós podemos falhar quando o infinito amor de Jesus está conosco em todas as horas? Como nós podemos deixar de lado os caminhos de Cristo, deixar de lado de seguir os seus passos, deixar de lado de seguir a tua presença, deixar de lado de estar andando com Cristo para nos embaraçarmos com esta vida, para nos embaraçarmos com as coisas que estão ao nosso redor, que nos fazem distanciar dele. O escritor aos Hebreus diz para que nós nos afastemos das coisas que estão nos cercando, nos pressionando, nos rodeando. Ele diz para nós que estamos sendo cercados, rodeados
por essas coisas que nos afligem, que nos distancia da presença de Deus, para que nós nos apartemos dela e corramos para Cristo e corramos com paciência. E aqui Paulo ele nos deixa esse pensamento que nós precisamos dia após dia entender que nada, nenhuma dificuldade ou circunstância pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma das coisas recorrentes pode nos afastar do amor de Deus. E por isso nós temos que saber valorizar o amor de Deus. Como assim? Nós precisamos, ao invés de nos entregarmos às concupiscências deste mundo, ao invés de nos entregarmos para as coisas ruins que nos cercam, nós precisamos nos entregar para Deus. Nós precisamos nos entregar para buscar mais a face, mais a presença de Deus. Porque a presença dele é algo que deve ser contagiante em nossas vidas. Perceba, quando você está vazio, é algo ruim. Parece que tem um buraco no nosso coração, um buraco no peito, uma dor tão forte que não tem como dizer, que parece que vai dilacerar tudo por dentro. Mas quando nós temos a presença de Deus em nossa vida, há gozo, a paz, a alegria. Porque só Ele pode produzir isso. Só Ele pode produzir todas essas coisas nas nossas vidas. E através do amor dEle, que se sacrificou por nós, somos mais do que conquistadores. Nós precisamos viver do amor de Deus. E esse versículo me chama a atenção porque a primeira coisa que Paulo ele indaga aqui é sobre o que pode nos separar do amor de Deus. Ele faz essa indagação à igreja de Roma, aos irmãos, aqui a que ele está destinando a sua carta, dizendo o que pode nos separar do amor de Cristo. Analisando o contexto da escrita desta carta, nós vamos entender que a igreja, de um modo geral, passava por várias perseguições naquele momento, desafios intensos, a fome estava acontecendo, o perigo, a espada, como ele mesmo descreve nesse versículo. Todas essas coisas eram coisas que estavam acontecendo, que estavam chegando no cotidiano daqueles irmãos. Mas ele disse, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. O que ele está dizendo? As pessoas não estavam se dando a importância do sofrimento, eles estavam resolvendo, estavam, melhor dizendo, se entregando a Deus totalmente. A perseguição naquele período vinha e tirava a vida das pessoas que confessavam o nome de Jesus Cristo. Todos que falavam acerca da palavra de Deus, que falavam de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ressurreto, eram perseguidas, muitas vezes mortas. Inúmeras torturas ocorriam. É nisso que Paulo ele está dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ele continua, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele estava dizendo que nem a morte, nem essa perseguição produzia essa morte, mas nem isso poderia os separar de Deus. Nem isso. Mas ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que é isso? Ele está nos fazendo refletir que mesmo tudo acontecendo, nós ainda continuamos sendo mais do que vencedores, porque Ele está conosco. E o mesmo Paulo, ele escreve também dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra que eu quero deixar aqui para iniciarmos esse dia é: confie no amor de Deus. Apenas busque esse amor incondicional. Ontem nós já falamos sobre o amor de Deus, descrevendo sobre a visão de João, descrevendo o que João nos fala. E agora nós falando do apóstolo Paulo, esse escrito tão grandioso que o apóstolo Paulo nos deixa. Corramos com paciência a carreira, porque os dias estão se findando e nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dele, nos atentarmos à tua palavra e
buscarmos viver para Deus. Eu quero orar contigo para iniciarmos mais um dia para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Senhor, abençoa cada um dos seus filhos, nos fortalecendo, robustecendo dia após dia. Senhor, eu sou fraco. Senhor, duvidei do teu amor por mim. A minha fé, ela pode até ter vacilado durante tribulações e obstáculos difíceis, mas nunca me deixaste. Agradeço a ti de todo o coração por estar sempre comigo, ainda que eu não mereça. Assim como Jesus, quero ser mais do que um conquistador. Contigo ao meu lado, com o amor inabalável de Jesus como meu guia. Meu objetivo é servir a ti, em nome do teu Filho Santo. Assim eu lhe peço. Abençoe também o dia de cada um dos seus filhos que está nos acompanhando neste momento de reflexão. Seja com cada um que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe grandemente. Que você seja abençoado por mais esta palavra da parte de Deus e que você tenha um dia abençoado por Deus.